E se a gente pensasse na verdade não só como um valor moral, mas como uma necessidade clínica? Vamos explorar essa ideia, a de que ser radicalmente honesto consigo mesmo é, na verdade, fundamental para a saúde psicológica. Uma ideia que vem de décadas de observação clínica e também de insights filosóficos bem profundos. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que acontece quando existe um abismo entre aquilo que a gente acredita e o jeito que a gente age no dia a dia? Esse conflito interno, sabe? Ele é a porta de entrada para um dos problemas psicológicos mais sérios que existem. E essa desconexão não é uma coisinha boba, não. Ela leva a algo que alguns especialistas chamam de doença do espírito. É aí que o conflito interno começa a se manifestar de verdade, criando uma espécie de dissociação que afeta tudo na vida da pessoa. Ok, mas o que é essa tal doença do espírito? Pensa assim. É um estado em que aquilo que a gente diz que pensa e o motivo pelo qual a gente acha que faz as coisas simplesmente não bate com a realidade das nossas ações. É tipo uma rachadura bem no meio da nossa psique, uma desarmonia total entre o que a gente fala e o que a gente vive. Para entender essa dissociação, pensa que tem dois lados da moeda. De um lado, está o que a gente chama de conhecimento articulado, nossas crenças, o que a gente racionaliza. Do outro lado, tem o sonho e a ação, que é a sabedoria do nosso corpo, nossos padrões inconscientes, aquilo que realmente guia o nosso comportamento. O problema todo começa quando esses dois lados perdem a sincronia. E olha, isso não é só teoria não, traz consequências bem reais. Tem um exemplo clínico de um artista que era simplesmente brilhante. Quando ele só criava, sem pensar muito, saíam obras geniais. Mas no momento em que o intelecto racional dele, totalmente desconectado do resto do ser, começava a analisar e a criticar o que ele estava fazendo, ele se autodestruía. Ele simplesmente paralisava, questionando tudo, como se estivesse serrando o próprio galho em que estava sentado. Bom, e aí quando a pessoa está nesse caos interno todo, é super natural procurar uma saída, uma cura, né? O problema é que muitas vezes essa busca acaba levando para um caminho bem perigoso, o das ideologias. E dá para entender o porquê, né? Viver nesse caos interno é assustador. Uma ideologia parece oferecer um manual de instruções prontinho, um roteiro claro de como pensar, de como agir. Ela promete ordem e segurança no meio da confusão, e essa promessa, claro, é muito tentadora. Só que o problema é que as fontes que a gente está analisando aqui descrevem as ideologias como religiões aleijadas. É uma imagem forte, né? Elas seriam como parasitas que se alimentam da nossa necessidade por um sentido na vida, mas oferecem uma versão incompleta, distorcida. Elas dão uma identidade de grupo, mas o preço é uma visão super limitada e muitas vezes destrutiva da realidade. Ok, então se a ideologia é tipo um remédio falso, qual seria o antídoto de verdade? A observação clínica, ao longo de décadas, aponta para uma resposta muito clara e poderosa: a verdade. A sacada é essa, o ponto central é esse. A transformação real, a cura para essa doença do espírito, não vem de adotar um novo sistema de crenças, vem de um confronto honesto com a realidade do jeito que ela é. No fim das contas, é a verdade que liberta. E o mais legal é que essa ideia não é nova, não é nada radical. Pelo contrário, ela está no coração da psicoterapia moderna. Freud, por exemplo, via a repressão, que no fundo é um tipo de auto-engano, como a raiz das neuroses. Jung foi ainda mais direto, dizendo que a terapia é um esforço moral na direção da verdade. E Carl Rogers, então? Ele baseou toda a abordagem dele na crença de que é o diálogo genuíno e honesto que possibilita a cura. E na prática, como é que funciona esse processo? Bom, ele acontece em alguns passos bem claros. Primeiro, o ato de verdade de simplesmente admitir que existe um problema. Depois, a verdade de conseguir articular qual é esse problema, sem desculpas, sem rodeios. E por fim, a verdade em ação. Parar de fugir daquilo que se sabe que precisa ser enfrentado. Tá, eu sei, tudo isso pode soar meio abstrato, meio filosófico demais. Então, como é que a gente pode aplicar esse poder da verdade na nossa vida? O primeiro passo é surpreendentemente simples e direto. É que sempre surge aquela pergunta, né? Tá, mas como é que alguém pode saber a verdade, assim, com V maiúsculo? Parece algo gigantesco, inalcançável, coisa de filósofo. E aqui vem a resposta que é genial de tão simples e prática. A ideia não é se preocupar em achar a verdade absoluta. Em vez disso, o foco é em algo muito mais palpável, simplesmente parar de dizer aquelas coisas que lá no fundo a gente sabe que não são verdadeiras. Pois é.
Porque toda mentirinha, por menor que seja, tem um preço. A gente sempre sabe quando está violando as nossas próprias regras. Cada vez que a gente diz algo que nos faz sentir fracos, que sabemos ser uma manipulação, isso vai corrompendo um pouquinho a nossa alma. Cada mentira vai minando a fé que a pessoa tem nela mesma. E na hora da crise, o caráter, essa confiança interna, é a única coisa que a gente realmente tem para se segurar. E isso tudo leva a gente para uma conclusão que é, assim, muito poderosa. O potencial que se abre quando abandonamos o auto-engano é simplesmente imenso. Não se trata só de evitar a dor, mas de abrir espaço para uma vida muito mais rica, autêntica e gratificante do que a gente consegue imaginar. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Qual seria o impacto, mesmo que pequeno, se a gente parasse com uma única falsidade no nosso dia a dia? Que área da nossa vida poderia florescer se fosse alimentada com um pouquinho mais de verdade? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma jornada realmente transformadora.